Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Aqui, novamente, é o Adeilson Amorim, dando continuidade à saga da bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre os lipídios. E essa imagem que está ao fundo, né, ela dá um pequeno spoiler sobre o que nós iremos falar hoje. Gente, eu estava vendo o vídeo, né, da última aula que eu gravei de carboidratos e, meu Deus do céu, o quanto eu estava quanto eu estava travado naquele vídeo. Não está no gibi, não está na história em quadrinho. Eu espero que você compreenda, né? Porque eu não tenho muita familiaridade com esses aspectos tecnológicos para dar aula. Então, estou ainda iniciando, né, minha carreira, né, de youtuber, né? Brincadeira, né? Mas quem me dera. E vamos lá, né? Eu espero que a partir de agora eu me solte mais. Então, os lipídios, ou também triglicerídeos, meu Deus do céu, biólogo e químico adora dar vários nomes para a mesma coisa. Isso é impressionante. A gente viu isso lá nos carboidratos, né? Os carboidratos eles também podem ser chamados de glicídios, eles podem também ser chamados de sacarídeos. E aqui não é diferente, né? Nós também temos outros nomes que designam a mesma coisa, né? Fazer o quê? Né? A gente tem que aprender. Então, os lipídios ou os triglicerídeos, eles são popularmente conhecidos como os óleos, as gorduras, tá? E não está nem um pouco errado você pensar nisso, né? Quando você ouve lipídio, você, epa, lembra logo de gordura e de óleo. Mas essa aula, ela está para expandir, ela está para maximizar a sua visão sobre o assunto. Então, eu espero que ao final dessa aula você pense em outras coisas além da gordura e do óleo quando você falar, ouvir ou ler essas palavrinhas aqui. Então, eu trouxe uma breve definição, né, que resume bem o que são, né, essas moléculas chamadas lipídios ou triglicerídeos. Né? Eu vou aqui ler com vocês. É a classe de moléculas que tendem a não ser solúveis em água. Presta muito bem atenção, viu? Tendem a não ser solúveis em água. Não significa que elas não vão ser sempre solúveis em água, né? Nunca vão ser solúveis em água. Elas tendem. Elas tendem a não ser solúveis em água e possuem densidade menor do que a água. Isso aqui é muito interessante, tá? Essa parte aqui da densidade, porque lembra daquele experimento clássico? Um experimento clássico, né? Que é você colocar água e óleo no mesmo recipiente, né? Eu nem trouxe aqui uma imagem porque você certamente sabe que essas duas substâncias elas não vão se misturar, né? Elas vão fazer, né? Elas vão demonstrar duas fases entre elas. Por mais que você misture, né, chacoalhe, elas no final elas vão formar duas fases distintas. E muita gente pensa que elas não se misturam devido à densidade. Cuidado com isso, tá? Isso não está certo. Elas não se misturam devido à polaridade das moléculas, tá? A água ela é um componente polar, enquanto que os lipídios eles são componentes apolares, tá? Porque eles são formados em sua grande maioria por hidrocarbonetos. Então, a densidade ela não responde, tá? O porquê da água e do óleo não se misturarem. Ela responde por o porquê do lipídio, né, do óleo, ele ficar sobre a água, né, ele ficar acima, né, da água. Tudo bem? Eu trouxe aqui, né, três imagens aqui de outras representações, né? O óleo mesmo, quando eu falo óleo, é o óleo lá, né, da cozinha, do azeite, né? Me paga uma publi aqui, né, ó, Galo, empresa Galo, né? Tô fazendo aqui uma publi de graça. Tô falando também da gasolina, que também acaba sendo um tipo de lipídio, certo? Tô falando do óleo de coco. Então, sabe, tudo isso todos esses são os óleos que a gente está falando aqui a respeito, né? Quando a gente fala dos lipídios. Então, agora vamos falar um pouco sobre as funções deles, né? Então, eles têm duas funções que são assim importantíssimas, tá? Vocês têm que saber disso. E eles têm função energética e estrutural. Lembra disso? Eu falei que lá nos carboidratos eles também têm função energética e estrutural. Então, vão fazendo aí suas análises, porque os assuntos eles vão, né, conforme vocês vão vendo, vão aprendendo, eles vão se interligando cada vez mais, tá? A função energética ela é bem parecida com a de carboidrato, só que a diferença, né, é que os carboidratos eles podem ser utilizados para armazenamento, né, ou para a utilização, né, em pequeno espaço de tempo. Até mesmo essa
acumulação, né, é para uma atividade que vai acontecer logo em seguida. Tanto que eu dei aquele exemplo lá, né, da feijoada e tal, no outro vídeo. E a função energética dos lipídios é de concentração, ou seja, você vai realmente armazenar, tá? Se você não utiliza essa energia, ela, né, não precisa nem dizer o que é que vai acontecer com você. Então, em alguns animais, né, como aqui nesses belíssimos e fofíssimos ursos polares, né, elas têm uma função de essa energia, ela acaba sendo formando camadas, né, impermeabilizantes. Então, por isso que esses fofíssimos animais aqui, eles podem, né, aguentar, né, baixíssimas temperaturas. E aqui eu trouxe também uma representação, né, celular, né, que é um tipo de célula gordurosa que é chamada de adipócito. Vocês vão entender melhor sobre isso lá em fisiologia humana, em histologia. E veja que a maior parte, né, dessa célula ela é formada, né, pelo reservatório de gordura. Então, aqui, toda essa porção aqui amarelada, né, ela é formada por gordura. E aqui nós temos as demais, né, as outras partes da célula, né, que são o núcleo, né, as outras organelas, né, mitocôndrias aqui, enfim. Então, a maior parte desse tipo de célula, que é chamada adipócito, ela é concentrada com a gordura. E aqui também é a mesma representação desse adipócito, só que sob uma visão microscópica, tá? Uma foto de um microscópio óptico. E falando agora sobre a função estrutural, né, nós lembramos da membrana plasmática, né? Nós temos aqui a representação de uma célula e com foco a membrana plasmática, certo? Sobre a membrana plasmática, né, vai ser revestida uma camada que é chamada de fosfolipídios, tá? É uma membrana que envolve toda a célula. Então aqui ela vai ser formada não apenas pelos lipídios, mas também por grupos fosfato. Então chega a mais. Aqui nós temos uma porção, né, chamada hidrofílica, porque a molécula de glicerol ela está associada ao fosfato e o fosfato acaba, né, dando essa potencialidade à molécula. E temos uma outra parte aqui, né, dessas caudas que são hidrofóbicas, porque elas são formadas por hidrocarbonetos. Tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, os fosfolipídios eles acabam formando uma bicamada, né? Nós temos aqui uma camada de lipídios, né, e uma outra do outro lado, né? Então veja que a parte polar ela vai sempre interagir com a parte aquosa. Então aqui fora da célula, né, vai estar passando, né, a água e dentro da célula também, ok? Enquanto que as caudas que são hidrofóbicas, que elas não se associam à água, elas ficam, né, contidas, elas ficam uma assim voltada para a outra, né? Bem interessante isso. E a função dessa membrana plasmática é a passagem de substâncias, tá? Ela vai atuar mais ou menos como se fosse o guarita, o guardinha da escola, sabe? Ele vai permitir ou impedir quem entra ou quem sai na escola, no caso aqui, né, na célula, tudo bem? Vamos seguir. Então, ainda falando sobre os fosfolipídios, né, eles formam eles têm uma formação que tem um nome específico que é denominado micela, tá? Que é esse aqui. Então vejam que fora tem água e dentro também. Você deve estar se perguntando, ok, como é que a água passa do meio externo para o meio interno? Acontece que vocês entenderão, né, em aulas futuras com mais profundidade, que a água ela é um dos pouquíssimos componentes que ela tem assim a livre passagem, sabe? Ela tem um crachá para entrar e sair quando quiser e não vai ser a membrana plasmática que vai impedir isso. E é por isso que a água ela acaba mudando a configuração, né, da membrana. Da célula. Né? Ela pode se expandir ou murchar, porque não existe um controle da entrada e de saída de água dentro dela. Então agora vamos falar sobre a composição molecular, tá? Eu vou dar aqui, né, deixar aqui bem claro que essa é uma parte onde as pessoas elas começam, né, a achar um pouco difícil, né? Mas vamos com calma que a gente aprende, tá bem?
Então, a composição molecular de um lipídio, né, do triglicerídeo, é formada pelo quê? Né? Pela reação entre uma molécula de glicerol, que é esta aqui representada, tá? E três moléculas de ácidos graxos, tá? Uma, duas, três. Três moléculas de ácidos graxos. São chamados ácidos graxos, porque nessa molécula, né, nessas moléculas, nós temos a adição de uma hidroxila, né, de um álcool. Então, esse álcool ele tem caráter ácido e é por isso que ele é lembrado aqui quando o nome foi proposto, quando ele foi denominado dessa maneira. E graxo porque o restante da molécula é formada basicamente por hidrocarbonetos, tá? Que são carbonos ligados a hidrogênio. E eles vão dar uma configuração graxa mesmo, sabe? Que é aquela, sabe, a graxa quando você pega nela, né? É esse o aspecto, devido aos hidrocarbonetos. Então vai haver uma reação aqui, né? Uma reação que é chamada de síntese por desidratação, né? Muito parecida não, exatamente igual àquela que a gente viu na aula de carboidratos. Então veja mais uma vez como as aulas elas vão se interligando, né? Então, aqui, né, a representação onde mostra a síntese por desidratação. Então, ao ligar, né, uma hidroxila com um hidrogênio, né, vai sair um H2O e o oxigênio resultante ele vai, né, ligar com o carbono, tá? Então, essa conformação ela vai acontecer, né, nessas três estruturas que vão se ligar a cada um, né, desses carbonos, ficando dessa maneira aqui, tá? Ó, síntese por desidratação e saiu, né, ao total 3 moléculas de H2O. Esses triglicerídeos, esses lipídios, eles vão ser formados, né, eles podem ser gorduras do tipo saturada, insaturada e gordura trans. Né? Vamos entender um pouquinho mais sobre elas. A gordura saturada ela é uma gordura de origem animal, tá? Apenas de origem animal. E como é que a gente consegue detectar, né? Consegue observar que aquele tipo de gordura é uma gordura saturada? Porque as ligações entre os hidrocarbonetos vai ser ligação do tipo simples. A ligação do tipo simples, vocês vão entender isso melhor lá em química, que são uma ligação formada apenas por um tracinho, tá? Desse carbono, no caso aqui, carbono com outro carbono. Já a gordura insaturada, ela é uma gordura de origem vegetal, tá? E ela vai apresentar ligação dupla. Ó, como aqui, né, vocês podem ver, uma ligação dupla, que no caso, né, vão ser dois tracinhos, então elas vão estar, né, vai ter um maior compartilhamento, né, de elétrons sobre esses dois átomos. E uma outra coisa que difere, né, da gordura animal e vegetal, além dessa ligação dupla e ligação simples, né, que acontece na gordura insaturada e saturada respectivamente, é que isso acaba alterando desculpa, tá, gente? Deu um branco aqui. Ela acaba alterando a estrutura da matéria, tá? Então, os estados físicos, né, líquido e gasoso. Quando temos, né, moléculas formadas por gorduras saturadas, elas vão se massificar, tá? Elas vão meio que se encaixar como se fossem bloquinhos de Lego. E aí, né, isso, sob uma análise macroscópica, dá o resultado da manteiga, tá? que é um triglicerídeo sob a condição sólida na temperatura ambiente. Já essa ligação dupla, ela vai gerar uma torção. Veja que na gordura saturada, né, nós temos os hidrocarbonetos sobre um único plano. Já na gordura insaturada, né, quando é adicionada essa ligação dupla, existe uma torção. Né? E essa torção ela vai possibilitar o aspecto líquido na temperatura ambiente. Aqui representado nós temos uma monoinsaturada, tá? Porque temos apenas uma insaturação. Né? Quanto mais
quanto mais insaturada for a gordura, né, mais torções ela vai ter. Então, digamos que tenha uma ligação dupla aqui, né, então esse ramo aqui ele ia quebrar para o outro lado, certo? Então, é isso. Quando ela tem mais de uma insaturação, né, por molécula, né, ela pode ser chamada de gordura poliinsaturada. E nós temos as gorduras trans, né? As gorduras trans talvez seja a mais conhecida entre essas três, né? Porque ela vira e mexe, ela está aí na mídia, né? As pessoas estão falando sobre ela, porque o porquê, né? A gente vai ver sobre isso agora. Porque a gordura trans, ela é uma gordura do tipo sintética, tá? Então ela é produzida em laboratório. Não se tem nenhum registro, né, de gordura trans encontrada na natureza, ou seja, produzida naturalmente, tá? A gordura trans, ela consegue unir o melhor dos dois mundos. Ela consegue se manter, né? Ela consegue ter uma ligação, ela consegue ter ligações duplas e ainda assim manter a propriedade, né, da gordura saturada, né? Ela fica em um único plano. Então, as gorduras trans, elas acabam tendo uma configuração onde elas conseguem reservar, né, por mais tempo. Por exemplo, alimentos que têm base em gordura trans, eles têm uma conserva maior do que o normal, tá? E também conseguem ficar no estado sólido em temperatura ambiente. E ele é, assim, pela visão, né, científica, pelos nutricionistas, essa gordura trans ela é abominada porque o nosso organismo ela não consegue digerir, tá? Justamente pelo fato dela não ter sido feita, né, naturalmente, né? Então, o nosso sistema digestório não consegue metabolizar essa gordura trans e ela pode acabar ficando, né, armazenada no nosso corpo e isso certamente vai gerar complicações, né, no futuro. Então, não comam gordura trans, né? Evite ao máximo. Quer dizer, não comer eu acho que é impossível porque vira e mexe vai ter um alimento que vai ter gordura trans, mas seja uma pessoa mais atenta em relação a isso, tá? Seja mais atenta às coisas que você consome. Seu corpo vai me agradecer. E aqui, né, nós vamos falar sobre uma doença que é ocasionada, né, devido ao acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, tá? Então, vocês verão isso vocês verão isso novamente e ainda mais explicado nas aulas de fisiologia, tá? Mas eu vou dar aqui uma explicaçãozinha também para vocês entenderem e contextualizar com base naquilo que eu já falei. As gorduras, né? Vamos falar aqui sobre as gorduras trans, né? Então, pegando essa meada, né, das gorduras trans, desculpa, elas vão ser, né, depositadas sobre os vasos sanguíneos e aí, né, ao longo do tempo, elas vão acabar obstruindo, né, a passagem sanguínea, né? Então, o sangue ele não vai poder passar e não vai poder levar oxigênio para outras partes, né? Não vai poder levar nutrientes e é isso que vai gerar, né, doenças como AVC, né, derrame, tudo bem? Agora vamos falar sobre os esteroides, né? Os esteroides, eles também são é um outro nome, né? Assim como a gordura trans, que é muito falada assim na mídia e tudo mais, porque ela tem uma função, né, onde ela vai lhe dar um melhor condicionamento em menos tempo. Os esteroides eles são assim, os esteroides, assim, os hormônios eles são produzidos naturalmente no nosso corpo, só que os esteroides nada mais são do que esses hormônios, tá, combinados para melhorar o seu desempenho. Então, é muito utilizado, é muito visto, na verdade, isso, né, o uso disso em atletas, né, em Olimpíadas. Esse uso, inclusive, hoje em dia, ele não é permitido, né, porque você está meio que burlando
as competições, porque você está indo além do que o seu corpo normalmente iria, né? Só que devido a essa injeção aqui, né? Dos esteroides. Além do uso em atletas, também nós vemos muito associado, né, a pessoas que estão em academia, né? Então, assim, muita gente pensa em utilizar e usa, né? Só que não tem um acompanhamento que se tem de um profissional, de uma pessoa que está lá no participando de uma Olimpíada, e esse uso, né, desenfreado ele vai causar complicações, né, podendo levar até mesmo à morte. Na formação dos hormônios, né, nós temos aqui vários representados, né, os principais, né, colesterol, estrona, testosterona, entre outros. E o que vocês precisam saber sobre os hormônios aqui é que eles são formados por anéis carbônicos, tá? Formados por 4 anéis carbônicos. Veja que essa é a semelhança entre todos eles aqui, tá? Todos eles são formados por anéis carbônicos e por 4, né? São 4 anéis carbônicos. E por fim, não menos importante, né, agora vamos falar sobre as ceras, né, que elas são produzidas tanto em animais quanto, né, em plantas, né, em vegetais. Então, as ceras elas são cera, quando eu falo, é aquela cera mesmo de ouvido, tá? Que a gente cria aqui no ouvido e a gente tira, né, a gente limpa. Então, essas ceras, né, elas também são um tipo de lipídios, e em aves aquáticas, né, elas vão permitir com que elas fiquem na água, né? Elas fiquem na água, mas elas não se molhem. Então, tem muitas aves aquáticas, né? No caso aqui representado um pelicano, mas cisne, né? Entre outras, elas podem ficar aqui na água e depois sair dela, né? Ou então alçar voo, e elas não vão estar, né, molhadas, porque elas têm essas ceras que estão contidas aqui nas penas delas. Essa mesma propriedade ela se repete nas plantas, principalmente nas folhas delas, porque elas retêm, né, a água devido a querer ter, né, reter mais água para sua nutrição. Então, é por isso que é muito comum, né, quando se chove, não aqui em Petrolina, porque aqui quase nunca chove, mas quando chove, né, as árvores elas ficam assim encharcadas, e um costume que não sei se já aconteceu, né, ou é comum entre você e seu grupo de amigos, mas os meus, né, quando a gente saía da escola e tinha chovido, quando se passava sobre uma árvore, né, um deles geralmente chacoalhava a árvore e corria, né, batia o pé, e o que ficava, né, que sobrava, acabava sendo todo molhado. Isso devido à propriedade das árvores, né, das folhas, mais especificamente delas reterem, né, essa quantidade de água. Então é isso, tá, gente? A gente finaliza por aqui esse assunto de lipídios. Eu espero que você tenha aguentado essas 2 aulas comigo. E muito obrigado. E me siga lá, no Instagram, tá, gente? Eu preciso muito alavancar minha carreira de blogueira. Tchau!